Filho. Convidamos ao palco os nossos expositores convidados. Senhor Rubens Sardenberg, diretor executivo de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da FEBRABAN. Senhor Rubens Sardenberg vai falar sobre desoneração, importância para o Brasil. Convidamos para compor o painel o senhor Elias Sfer, presidente da Associação Nacional dos Birôs de Crédito. O senhor Elias vai falar sobre a evolução do crédito no Brasil. Sob o tema Crédito e Fomento no Agronegócio, Riscos e Desafios, convidamos o senhor André Nassar, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Registramos e agradecemos a presença do deputado Ulisses Guimarães. Podem se sentar, por favor. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor senador Efraim Filho. Muito bem, dessa vez o meu papel é de moderador, tá? E não vai ser expositor, então fiquem tranquilos, teremos os 3 expositores aqui. Para a gente é uma alegria fazer esse encerramento, uma manhã já bem produtiva, né? Queria agradecer a atenção de todos, a presença, a cobertura da imprensa, da mídia, que já deu repercussão ao evento, e acredito que estamos dentro da meta de fazer o setor produtivo ter vez, ter voz e trazer a liberdade econômica como um princípio presente nas discussões da agenda econômica do Brasil. Para fazer a primeira fala, o painel já ia, né, pegando o costume do Senado, já ia dizer que na tribuna, né? Então, na tribuna, o nosso querido Rubens Sardenberg, diretor executivo de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da FEBRABAN, para falar também sobre o cenário do crédito no Brasil. Alô? Obrigado. Obrigado, deputado senador Efraim. Queria também cumprimentá-lo pela iniciativa, enfim, desse rico evento aqui, com muitos painéis muito interessantes, muito produtivos. Queria cumprimentar aqui os meus colegas de painel, o André, o Elias, companheiro aqui de batalhas aqui na parte do cadastro positivo, e queria também, como os demais, queria me solidarizar com os irmãos do Rio Grande do Sul, dizendo também que os bancos têm feito um esforço importante de ajuda ao Estado do Rio Grande do Sul, os habitantes. Já são mais de 20 milhões de reais em doações diretas. E também os bancos, individualmente, já tomaram iniciativas importantes de prorrogação de dívidas, repactuações. E nós estamos em conversas também com o Ministério da Fazenda, no sentido da questão dos programas, né? Ideia de criação ou de extensão de programas emergenciais, ajudando na tentativa, no desenho da operacionalização disso. E também estamos em conversa já com o Banco Central, no sentido também de medidas regulatórias que possam ajudar os bancos, deem mais fôlego para ampliar as operações de crédito emergenciais para o Estado do Rio Grande do Sul. Eu queria falar aqui um pouco sobre crédito. Eu tinha até alguns slides, mas aqui em função do tempo, né, e considerando que nós somos esse painel a última barreira, né, entre nós aqui e o almoço, vou tentar ser bastante breve. Queria falar um pouquinho sobre o crédito no Brasil e, especificamente, queria falar sobre a questão do custo do crédito no Brasil, né, que é um tema bastante polêmico e é um tema que vem, enfim, fruto de muito debate e, do nosso ponto de vista, muitas vezes com uma compreensão, não diria equivocada, mas pelo menos incompleta em relação a este tema. O Brasil
hoje tem um crédito na faixa de 53%, 54% do produto interno bruto. O Brasil tem um crédito só bancário. Se a gente pensar em mercado de capitais também, estamos falando de 70% do produto interno bruto. O Brasil é um país, portanto, de crédito, isso são quase 6 trilhões de reais de crédito que nós temos. E o Brasil é um país hoje intermediário, se a gente pensar o panorama mundial. Nós não estamos lá nos países mais desenvolvidos, Estados Unidos tem 200%, não, outros países 150%, nós não estamos atrás, inclusive, do Chile, aqui perto, que tem 110% do PIB, mas nós não somos mais um país subdesenvolvido, um país pobre, que não tem crédito, que tem crédito abaixo de 20% do produto interno bruto e um crédito muito, nesse caso, de muito curto prazo. O Brasil avançou bastante nisso. E o Brasil avançou nisso, acho que, primeiro, a estabilização, ou seja, não há crédito se você não tem estabilidade macroeconômica, se você não tem inflação baixa, previsível, não é possível, isso é uma condição necessária, não é suficiente às vezes, mas você não tem crédito se você não tiver uma estabilidade, mas também de reformas importantes que foram promovidas e que melhoraram o ambiente de negócios no Brasil. Chama a atenção que o crédito era, no início dos anos 2000, era na faixa de 20%, hoje nós estamos em quase 55%, e chama a atenção de duas, não foram somente essas, mas chama a atenção, no caso do segmento imobiliário, o Instituto da Alienação Fiduciária, que deu segurança jurídica e fez com que as operações de financiamento de imóveis hoje chegassem a quase 10% do produto interno bruto. Nós tivemos também o crédito consignado, né, que também deu muita segurança do ponto de vista das operações e hoje representam alguma coisa como 6% do produto interno bruto. Então, são duas reformas importantes que deram segurança jurídica, que melhoraram o ambiente de negócios e que o mercado deu a sua resposta. Isto, portanto, a gente teve essa possibilidade de crescimento do crédito. O crédito também no Brasil tem uma peculiaridade importante, que é, o Brasil tem, se a gente pensar, nós temos um mercado que tem uma presença muito grande de bancos públicos e de um crédito direcionado. O Brasil tem mais ou menos 60% do crédito, é o que a gente chama de livre, os bancos podem definir a taxa, quem emprestar, mas nós temos 40% de crédito que é um crédito direcionado, é um crédito, portanto, que é regulado, que tem taxas menores. Aqui não quero entrar na polêmica, precisa, não precisa, ele tem o seu papel, mas o fato é que nós temos um mercado bastante regulado, que é quase 50%. Muito bem. Ao longo do tempo também, o crédito, a gente sabe que o crédito, as taxas caíram, mas ainda, né, a nossa questão é aqui o seguinte, o que fazer para a gente dar um novo salto? Nós precisamos expandir mais o crédito. Não tem por que a gente ter um crédito, por exemplo, como eu disse, menor do que o nosso vizinho, o Chile. Nós podemos crescer mais. Falamos muito aqui de segurança jurídica, de melhoria do ambiente de negócios, e temos a questão do custo do crédito no Brasil. As taxas de juros são reconhecidamente muito altas no Brasil. Não é? E aqui faço uma provocação, estamos aqui num ambiente, senador, de conversa, né? E faço aqui uma provocação que é o seguinte, normalmente tem uma narrativa que diz o seguinte, olha, nós temos taxas de juros muito altas no Brasil, porque os bancos lucram muito. E os bancos lucram muito porque o nosso sistema é muito concentrado, a gente tem 80% do crédito nas mãos, né? Ou enfim, com 5 bancos, ainda que desses 5 bancos, 2 sejam públicos, né? O Banco do Brasil e a Caixa. Né? Agora, quando a gente compara com outros países, né? Queria dizer para vocês, isso não tenho aqui muito tempo, mas gostaria, depois, numa outra oportunidade, eventualmente debater isso com mais profundidade, mas eu queria lembrar o seguinte, quando a gente compara a rentabilidade dos bancos brasileiros com outros países, e aqui a fonte é uma fonte internacional, é aquela revista The Banker, que pega
1000 maiores bancos e compara a rentabilidade, quando a gente faz esta comparação, diria para vocês o seguinte: os números mostram que, se a gente considerar a rentabilidade em relação ao patrimônio líquido, em relação ao capital dos bancos, é parecida a rentabilidade com países parecidos com o Brasil. A rentabilidade dos bancos no Chile é parecida, na Colômbia, mesmo em outros países, como o Canadá, é parecida com a rentabilidade que nós temos aqui. E também, vários países, como o próprio Chile, Austrália, Canadá, têm setores bancários muito concentrados também. O setor bancário é um setor que exige muito capital, e ele acaba, de alguma maneira, sendo também bastante concentrado. Então, o que eu quero dizer aqui, é claro que eu acho que a gente precisaria aprofundar isso, mas o que eu queria dizer é que, não necessariamente, crédito, concentração bancária e esta rentabilidade explicam o nível das taxas de juros no Brasil. Então, sei que o tempo é curto, mas é o seguinte: então, o que explica essa taxa de juros? E aqui que eu entro na parte final, que é o que explica, do nosso ponto de vista, é que, no Brasil, nós temos custos elevados de intermediação financeira no Brasil. Ou seja, é como se fosse, né, uma empresa que vende por um preço alto, mas tem custos muito altos, custos muito elevados, que fazem com que essa intermediação, né, ou que essa taxa de juros seja alta. Um exemplo interessante é o seguinte, que a margem de lucro não é tão alta, é que, por exemplo, vejam, os bancos internacionais não vêm para o Brasil para fazer operações de varejo. Ao contrário, vários bancos estrangeiros que operam nos seus países deixaram o mercado brasileiro. Aparentemente, não temos uma lucratividade, eventualmente, assim tão alta para bancos importantes, o próprio HSBC, o próprio Citi. Então, o que eu queria dizer é que o nosso ponto que a gente gostaria de discutir é que nós temos, portanto, do nosso ponto de vista, custos elevados de intermediação financeira. E aqui, para resumir, nós temos, primeiro, custos associados à inadimplência. O Brasil é um país que, por problemas de segurança jurídica, nós temos no Brasil um nível muito baixo de recuperação de garantias. O Brasil recupera muito pouco garantias. E se isso, tudo bem, eventualmente, quem não entregou a garantia pode ter algum benefício, o fato é que, para todos os demais, este é um problema. O Brasil, no nosso comparativo, de cada $1 que você tem de garantia, você recupera 20 centavos de dólar. Portanto, nós temos um nível muito baixo de recuperação de garantias, demora muito tempo para recuperar essa garantia e custa muito. Como eu recupero menos e como eu recupero pouco garantias, o que acaba acontecendo na prática é que eu tenho um impacto disso do ponto de vista de taxa de juros. Temos um exemplo de veículos, que é o mercado americano, é o mercado que seria o melhor, mas de cada 100 veículos não pagos, no mercado americano eles recuperam 70. Aqui abaixo de 20, alguma coisa como 15, 16. Portanto, encarece também o custo do financiamento. Isso, portanto, é uma agenda que nós achamos importante de ser atacada. Temos também a questão dos impostos, e aqui não vou falar, mas não é o tema deste painel, mas nós, na reforma tributária, mantivemos a tributação em cima da intermediação financeira, portanto, o spread bancário, ele continua sendo tributado, o que significa que quem toma o crédito vai pagar mais, paga mais por esse crédito. É verdade que as empresas vão poder se creditar, o que é um avanço importante, mas as pessoas físicas vão continuar pagando. Isso aumenta também o custo do crédito. E aqui também nós temos custos financeiros importantes, e um específico nosso é a questão do compulsório bancário, que é um fator, né, um elemento que já foi dispensado em outras geografias, em outras economias, e ainda aqui no Brasil nós temos níveis muito elevados de compulsórios, o que acabam encarecendo o crédito também. Então, senador, aqui o debate que a gente propõe é o seguinte, como fazer para atacar esses custos de intermediação financeira. E aqui eu acho que tem tudo a ver com os temas e com as questões que foram colocadas aqui ao longo de todo esse dia e todo esse painel. Porque, no fundo, nós estamos falando aqui de melhoria da segurança jurídica, melhoria do ambiente de negócios do Brasil, claro,
com estabilidade macroeconômica, criando condições para que você tenha taxas de juros menores. Com taxas de juros menores e prazos maiores, nós vamos poder expandir esse crédito em condições seguras para alguma coisa como próximo a 100%, e, portanto, do produto interno bruto, e, portanto, tendo condições muito importantes, muito favoráveis de expansão da economia em bases saudáveis. Esse é o... resumidamente, desculpe aí, mas, como eu disse, estou à disposição para a gente aprofundar esse debate, porque nós achamos que, eventualmente, uma narrativa muito simples, ela... como é que a história... problemas complexos, às vezes, têm soluções simples, mas, em geral, elas estão erradas. E aí, se a gente acha que é um problema complexo e que exige uma solução complexa. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Rubens. Em seu nome, agradecer a FEBRABAN e todos aqueles que participaram aqui conosco também nesse evento no dia de hoje. E eu conheço bem desse tema do crédito, o Elias Fer vai falar na sequência também sobre crédito. Eu tive a oportunidade de ser o relator da medida provisória do crédito enquanto deputado federal no tempo da pandemia. Lá nós conseguimos avançar com o modelo, né, do colchão de garantias através do fundo garantidor das operações, e foi um modelo inovador que, mesmo em tempo de crise, em tempo de pandemia, fez uma alavancagem aí que superamos a casa dos 100 bilhões de créditos, né, na época da pandemia, com muita liquidez, mas com muita dificuldade de garantia das empresas. Então, o colchão de garantias vindo através da medida provisória, uma ação do Congresso Nacional à época, foi bastante salutar. Então, me aproximei muito dessa temática e compreender um pouco de como gira nessa roda do crédito no Brasil. Antes de passar a palavra, saudar aqui a presença da nossa ilustríssima amiga, membro da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, nossa deputada Grace Elias. Muito bom ter você aqui conosco, Grace, e passo na sequência a Elias Fer para o uso da palavra, e por último, na sequência, o André Nassar, presidente da Biov, que também encerrará junto conosco o painel. Elias, você está na tribuna pelo tempo regimental. Olá, ok. Bom, já estamos com boa tarde aí, embora não almoçamos ainda, como o Rubens falou, nós estamos entre vocês e o almoço. Então, antes de mais nada, quero agradecer e elogiar o senador Efraim por essa iniciativa de abrir esse espaço com a iniciativa privada, retomar esse diálogo, ele é saudável, essa troca de experiência. Eu tenho o prazer também de reencontrar o deputado Sálvio, que tem nos ajudado muito aqui, um grande parceiro nosso nessa jornada de crédito. E deixa eu só dar uma rápida contextualizada. A gente fala de economia, fala de crédito. O crédito está muito ligado à economia. O crédito, ele viabiliza, né, empréstimos a investimentos, consumo, que acelera a economia. Ele gera capital de giro para os empreendedores. Ele também serve, né, às vezes, como um agente na política monetária, né? O Banco Central tem agido muito propriamente no uso, né, das taxas e aí regulando esse sistema de peso e contrapeso. E então o crédito ele é inerente, né? Está muito ligado à economia, e nos momentos de boom o crédito fica fácil, então ele se acelera, e aí pode causar também problemas. Se acelerar muito pode gerar uma bolha, e em momentos de crise a gente vê o crédito diminuir, que também é um problema, tá certo? Porque o crédito é um agente econômico que ajuda na recuperação. Bom, o que eu queria dizer para vocês também, né? A gente vê a evolução da disciplina do crédito no Brasil. O Rubens já trouxe várias estatísticas aqui. O último instrumento que foi muito bem construído, né? O Congresso trabalhou bem, o senador Efraim liderou também, foi o cadastro positivo, né? Eu queria aqui pessoalmente, em nome do setor, agradecer os outros, né, os outros setores. FEBRABAN nos apoiou, o setor de telecomunicações, o setor de energia, o setor de... Agora estamos entrando com o setor de varejo, de saneamento, e hoje o cadastro positivo tem 160 milhões de registros únicos, né, em que as instituições financeiras contribuíram com 142, as
telecomunicações 123, o setor de energia elétrica está com 65 milhões, e com isso, o que nós estamos trazendo de inovação? 15 milhões de pessoas que não eram vistas pelo sistema financeiro, pessoas físicas e jurídicas, agora têm visibilidade para crédito. Então, isso é bom, foi bom para o sistema financeiro, foi bom para todos os setores que participaram. Então, o que a gente tem visto aí? O nosso sistema de cadastro positivo é inovador, já recebemos consulta, inclusive, do Banco Mundial, e eu vejo também, como o Rubens bem colocou, que a gente tem um espaço muito grande para crescimento do crédito, tá certo? Estamos agora com 5 anos do cadastro positivo, existe uma mudança cultural de parar de olhar só o negativo e olhar o positivo. E o cadastro positivo, quando entra na avaliação da nota de crédito, sobe a nota de crédito de cerca de 79% da população. 5,5% abaixa, e às vezes tem que abaixar realmente porque tem problema. E o que eu tenho para colocar? Como é que a gente pode caminhar com a disciplina do crédito? A gente vê que nós temos um decálogo da sustentabilidade do crédito, eu não vou aqui falar das 10 dimensões, mas o crédito ele é sustentável a partir do momento que ele é bom para o credor e para o tomador de crédito, tem que estar em sintonia. Ele é bom quando ele propicia, né, um consumo consciente, tá certo? E um crédito responsável, na outra ponta. Ele é bom também quando está alinhado às práticas, né, de sustentabilidade de ESG. Essa é uma dimensão que está caminhando do mercado de capitais e está indo para o mercado de crédito, tá certo? A gente vê o primeiro setor a entrar nessa nova avaliação é o agro, tem caminhado, e a gente é muito preocupado também na sustentabilidade de ter realmente a segurança jurídica. Então, para trazer para vocês aqui um pouco do que a gente enxerga, né, existem algumas práticas, né, que a gente vê que podem realmente melhorar. Isso a gente chama de práticas lesivas ao crédito. Toda vez que a gente coloca um projeto de lei ou alguma medida que restrinja o uso da informação, a gente está prejudicando a disciplina do crédito. Toda vez que a gente restringe o uso da informação, a gente também está restringindo a disciplina do crédito. Toda vez que se coloca um custo maior para poder usar a informação, esse custo é repassado e ele vai realmente influenciar na ponta, inclusive também com o consumidor. Então, existe o que a gente chama de práticas lesivas, né? Aquelas práticas também que burocratizam o processo de recuperação, né? Aquelas que impedem que realmente os contratos se realizem, como o Rubens bem colocou, as garantias, tá certo? As garantias têm um papel fundamental nos países de primeiro mundo, porque tem uma rápida, né, recuperação e a taxa cai porque tem uma garantia. Então, a gente tem buscado essa conversa muito aqui com o Legislativo, temos tido boa abertura. Só para dar uma estatística para vocês, o setor de birô de crédito, ele monitora 1.241 projetos de lei. Isso incluindo também os apensados. Sabe o que é isso? São 1.241 propostas que afetam o crédito. Agora, dessas 1.241, eu digo que 68% é federal, 32% é estadual. E, nesse monitoramento, a gente vê que 29% desse volume, eles acabam abordando essas práticas lesivas. Às vezes não é nem por uma intenção, às vezes é por falta de conhecimento, falta de esclarecimento, e a NBC tem tido do próximo e trabalhado, inclusive, né, junto aos parlamentares, a gente tem sido bem recebido e tem tido eco, né, nesse processo, porque ninguém é obrigado a ser doutor em crédito, saber das profundidades do crédito, e nós temos cerca de 6% que são positivos. Então, a gente viu, esse número era pior, tem melhorado, então a gente vê, quero parabenizar os parlamentares, né, nessa caminhada, né, de melhorar, né, o ambiente, né, legislativo do crédito. E outro papel muito importante que eu queria destacar é que o crédito também vive das suas ferramentas de tecnologia. Então, agora nós temos um marco, né, vindo da inteligência artificial, é um marco complexo, né, e o setor entende que esse marco tem que ser muito bem debatido, muito bem discutido,
para que ele não impacte negativamente o crédito, tá certo? Se colocar restrição, colocar necessidades além do que a gente vê, inclusive, em outras economias, ele acaba impactando, ele acaba trazendo custo, ele acaba limitando o acesso ao crédito, que é algo tão fundamental num país que quer se desenvolver e que tem o crédito como uma grande ferramenta de bem-estar social. Então, com isso, meu tempo também já acabou. Agradeço aí. Obrigado. Obrigado, Elias. Importante, o cadastro positivo foi um grande avanço legislativo e você vê que não precisa estar todo dia nas manchetes, né? Você traz um testemunho de que a coisa está acontecendo, está girando, foi uma adesão do Congresso Nacional e as pessoas às vezes vivem falando em bom pagador, e o cadastro positivo ele já traz esse ganho. Agora, claro que é cultural, né? E a implementação disso se dá gradualmente, foi uma das grandes conquistas legislativas. Por fim, agora, André Nassar, nosso presidente da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, é aqui a presença mais forte de um dos motores da nossa economia, que é o agro. Então, falar de liberdade econômica, trazendo também a voz do agro, né, no painel e um pouco das suas impressões sobre esse tema. O crédito também dialoga com o agro, né, assim como a liberdade econômica, será importantíssimo. Você está na tribuna e tem o tempo regimental, André, para fazer uso da palavra. Vou usar o seu microfone mesmo, senador. Bom, boa tarde. Último a falar, tarefa difícil, mas boa também. Senador Efraim, muito obrigado pela organização do evento, achei um evento muito bom, os painéis anteriores foram muito bons. Queria cumprimentar também o deputado Domingos, a deputada Grace e o deputado Evair, que chegou aí, ó. Então já vou cumprimentá-lo antes de você, senador, antes do anúncio oficial. E cumprimentar, claro, o Rubens e o Elias. Bom, só rapidamente, todo mundo mencionou a questão do Rio Grande do Sul, né? A gente tem várias preocupações ligadas ao agro, os produtores, a soja tem 25 a 30% da soja para colher ainda, é uma soja que não vai vir boa, porque tem muita umidade, isso é muito ruim para os produtores. Do lado das indústrias, que é o nosso caso, né? A ABIOV representa hoje basicamente o setor de indústria da soja, como a gente fala, né? A gente compra soja, exporta soja, compra soja, processa, produz farelo de soja, óleo de soja, que todo mundo consome, e biodiesel também, que hoje é um setor bem importante, a área de biocombustíveis do nosso setor. As nossas indústrias, algumas estão tendo que parar, porque a soja não está chegando. Tem toda uma discussão sobre o mercado de biodiesel também, de combustíveis. Então, está sendo bastante desafiador. Então, além, evidentemente, da coisa mais importante que foram todos os prejuízos para as pessoas, né? Está havendo um processo complicado lá da indústria parar também, e que isso para o Estado vai ser muito ruim, né? Primeiro, senador, estou assim muito lisonjeado do senhor ter aberto a possibilidade da gente falar da questão do crédito para o agro, não na visão do banco, mas na visão do que a gente chama de crédito comercial ou fomento. A gente gosta do nome fomento, né? Então, as nossas empresas, o trabalho é o trabalho de fomentar o produtor. E a gente fomenta o produtor de várias formas. Até houve uma coincidência, talvez o senador não saiba, mas esse ano faz 30 anos que aprovou a lei da CPR. A CPR, a Cédula de Produto Rural, foi aprovada em 94, e a CPR ela foi quem revolucionou totalmente esse crédito comercial para o agro, e ela que viabiliza também, até o Elias falou uma coisa muito importante, que é essa vinda do mercado de capitais para financiar o agro através dos fundos, FIAGROS, LCAs, que mais? Os CRAs, né? Então, se não existisse essa CPR e se não existisse a história que foi construída nela de credibilidade, né, nós não teríamos esse modelo do mercado de capitais financiando e não teríamos esse modelo que as nossas empresas fazem
que é esse crédito comercial, ou esse crédito de fomento que a gente fala, né? Então, o que as nossas empresas... Bom, o que é a soja, né? Só para entender, a soja é 27%, a cadeia inteira da soja é 27% do PIB do agronegócio, e é 9% do PIB brasileiro, 7%, perdão, do PIB brasileiro. Então, é um setor, assim, bem grande, né? Então, quer dizer, todo esse pacote de financiamento bancário, privado e oficial, mercado de capitais e o sistema de fomento, isso gera um negócio enorme, né? Só em termos de CPR hoje as CPRs elas têm que ser registradas. Isso foi uma evolução muito importante da CPR, que no passado ela era basicamente um contrato entre o produtor e o comprador do produto. Hoje ela tem que ser registrada. Hoje tem ao redor de 310, 320 bilhões de reais em CPRs registradas, estoque atual, tá? Então você já vem, isso é só a CPR, aí se juntar os CRAs, as LCAs, o crédito bancário, isso vai chegar lá perto de 700, 800 bilhões de volume de financiamento e crédito para o agro. Então, assim, é um montante gigantesco, virou um mercado muito grande e que cabe todo mundo, cabe o banco, cabe quem securitiza papéis, cabe quem registra papéis e cabe, evidentemente, o nosso modelo de crédito, que é baseado em duas coisas, né? Ou baseado no barter, que é aquela ideia que as nossas empresas e as indústrias de insumos fornecem para o produtor os insumos antecipadamente, antes dele plantar a safra, e recebem o produto. Então, assim, nós não queremos o pagamento, nós queremos receber o produto. O pagamento para o nosso setor é receber a soja, receber o milho, receber o algodão, diferente do mercado financeiro, que evidentemente quer receber o dinheiro. Por isso que a gente fala que a gente é um pouquinho diferente do mercado financeiro, né? E tudo isso é montado em cima da chamada CPR física, que é um título que o produtor emite, dizendo, vou te entregar soja, milho, daqui a X tempos. Então ele emite isso, geralmente ele emite isso quando ele está na etapa de plantio, que é quando ele precisa dos seus parceiros comerciais. E o setor que eu represento compra grande parte das CPRs emitidas. Para ter uma ideia, em geral, em safras normais, quando a safra começa a ser plantada, 50% da produção estimada já está vendida, dentro das CPRs, quer dizer, é tudo via CPR, né? O Rubens trouxe um ponto muito importante, que é a recuperação de garantia. Esse é um tema que nos afeta diretamente. Porque o que significa? Qual é o maior medo do nosso setor? Eu compro a CPR do produtor, pago antecipadamente, parcialmente ou integralmente, ou pago na forma de insumos para o produtor, e aí o produtor planta, colhe e não me entrega. Então, nós temos uma enorme preocupação hoje na questão, porque a nossa garantia é o produto. Nós precisamos receber o produto. Por que eu preciso receber o produto? Porque quando eu comprei antecipadamente, eu já vendi essa soja na sequência, porque eu vendo no mercado internacional. Eu não posso carregar a soja. Quer dizer, um exportador, se ele comprou a soja por R$120 o saco, ele não pode carregar por meses. Por quê? Porque se o preço da soja cair muito, quando eu vender essa soja, eu tomei um prejuízo gigantesco. E eu não vou correr o risco de esperar o preço subir, porque isso pode acontecer ou não. Então, a gente já faz a comercialização dessa soja, né? Então, se eu não recebo... O tempo já acabou, vou acabar aqui já, senador. Se eu não recebo a soja, evidentemente eu tenho um problema enorme, porque eu sou obrigado a comprar de novo essa soja para atender o compromisso de venda que eu já fiz, né? Então, a nossa grande preocupação é a questão das recuperações judiciais. Eu considerava esse tema pacificado, porque quando houve a mudança da lei de falências, a 11.101 em 2021, se não me engano, 20 para 21 ou 20, 20, obrigado, Rubens. Exato, isso. Então, foi em 20. Houve todo um trabalho com a Frente Parlamentar da Agropecuária, que foi um trabalho muito bem conduzido, né? Que a frente falou assim, eu não posso agradar todo mundo, eu tenho que agradar o produtor um pouco e tenho que agradar quem compra um pouco. E chegamos a essa solução. Então, a CPR física, que é essa que a gente compra, ela é extraconcursal hoje
na lei de recuperação, desde que eu faça o fomento, desde que eu faça o barter, desde que eu faça pagamento antecipado, né? Só que, assim, hoje nós temos uma discussão muito grande que está gerando uma incerteza enorme. Por quê? Porque produtores que entenderam que a CPR ela é extraconcursal passaram a entrar no judiciário falando assim, não, a produção é um bem essencial. Sendo um bem essencial, ele volta para dentro, ele fica blindado na recuperação judicial. Aí nós levamos assim, uns 2 anos de grandes discussões. Assim, a lei tinha pacificado, quer dizer, o judiciário não estava decidindo mais nada, foi o legislativo que decidiu, né? Aí agora voltou a discussão no judiciário sobre a questão da essencialidade, pacificamos isso, porque já existe hoje uma decisão do STJ dizendo produção rural não é bem de capital. O que é bem essencial é bem de capital, ótimo, a produção é um produto do uso dos bens de capital, então estava pacificado, então nós também nos tranquilizamos, mas hoje tem um debate aí que já passou na Câmara, alterando a Lei 11.101, né? Alterando o conceito de bem essencial, que para nós é extremamente perigoso, então evidentemente nós estamos pedindo a sensibilidade do Senado para conhecer isso, porque o projeto já foi para o Senado. E qual que é a nossa grande preocupação aí? A nossa grande preocupação é eu não receber o produto, né? E aí, se eu corro o risco de não receber o produto, eu não posso mais fazer o fomento. Aí eu vou na linha que o Rubens falou, né? Quer dizer, o Rubens falou que o mercado de crédito, a taxa de juros sobe se você tem vários problemas no meio dele. Eu não faço isso, né? O que eu faço? Eu deixo de financiar antecipadamente. E hoje 50% da soja plantada no Brasil e do milho é financiada antecipadamente. Seria um efeito adverso muito grande para uma cadeia extremamente líquida e extremamente grande como é a soja. Então, essa é a nossa grande preocupação. É preocupação dos produtores também, porque pouquíssimos produtores pedem recuperação, mas é um debate assim que o setor precisa amadurecer e a gente resolver para garantir que esse fomento, que esse crédito comercial, ele continue crescendo. Na nossa visão, a soja cresceu por empreendedorismo dos produtores, mas também por empreendedorismo das nossas empresas, que tomaram risco junto com o produtor. Obrigado, senador. Obrigado, André. Muito interessante a sua explanação desse cenário, que às vezes é um cenário tão distante da realidade de todos, mas se compreende, né, como a atividade empreendedora ela se autoalimenta, né, se retroalimenta para que possa avançar. Quanto à questão do tempo, ele não teve problema, né, porque como ele estava com o meu microfone, não tinha, né, então ele, aproveitando o trocadilho, ele tinha crédito para o tempo, mas foi importantíssimo. Queria agradecer mesmo nesse último painel, né, já um pouco exaurido, né, de uma manhã tão intensa, mas eu acho que foi interessantíssimo. Esse tema do crédito dialoga com crescimento, dialoga com desenvolvimento. O que podemos ver hoje, e esse painel também resume, que liberdade econômica ela tem diversas faces, né? Se fala de segurança jurídica, principalmente, ficou muito claro. Se fala de informação e transparência, tem tudo a ver com liberdade econômica, conhecer a regra do jogo. Saudar agora formalmente o meu amigo, o deputado Evaí de Mello, né? A alegria ter você conosco, um dos grandes nomes, das grandes vozes do agro, né? Entre outros temas, mas sempre um grande defensor. Saudade do tapete verde, né? Naquele tempo que as disputas mais efervescentes aconteciam por ali, mas falava da questão da segurança jurídica, falava da questão da informação e da transparência e do não intervencionismo. Liberdade tem tudo a ver com isso, acho que ficou muito claro hoje. Tem aquele adágio popular que a gente não se cansa, porque a cada dia, Peguim, ele se reposiciona de que governo que não atrapalha já ajuda muito. O não atrapalhar já é uma ajuda muito grande. E se o governo puder ajudar, melhor ainda. Quando ele consegue acertar numa política pública, quando ele consegue endereçar, né, uma legislação que ajuda o setor produtivo, ele só precisa dar o primeiro empurrão, depois a coisa anda. A gente viu aqui no caso da CPR, foi citada, viu no caso do cadastro positivo, que foi citado, viu no caso da inteligência artificial, das questões da desjudicialização
né, do processo judicial. Tantos outros casos, né, onde o não atrapalhar já ajuda. Se puder ajudar, aí o brasileiro já é resistente, já é herói da resistência por natureza, ele vai cada vez mais longe. Então, para não me alongar tanto, dizer que para mim foi uma grande honra encerrar essa manhã de debates, porque fazer aquilo que você acredita, né, defender aquilo que para você é princípio, do qual você tem convicção, você não se cansa. Então, tem muitas lutas aí por diante. Acho que estamos, todos nós que estivemos aqui, agradecer os deputados, senadores, né, tivemos uma audiência bastante ampla hoje, e a gente saber que pode contar com pessoas, né, que querem defender quem produz, que estão alinhados com quem gera emprego e renda. Tem muitas batalhas aí por diante. A reforma tributária, a desoneração da folha de pagamento são apenas um dos exemplos que estão na vitrine, mas tem muita coisa circulando ali naqueles corredores do Congresso que pode ajudar a quem produz no Brasil, porque, ao final de contas, é a eles, né, que geram emprego. O governo não gera emprego, né, política não gera emprego. A gente gera um ambiente de negócios para que quem empreende possa gerar empregos. Então, se a gente puder gerar o bom ambiente de negócios, quem vai gerar emprego não é o governo, vai gerar emprego é quem é empreendedor, quem assume os riscos, né? Porque às vezes diz, né, deixar um dinheiro parado que rende muito, qual é a vantagem que eu tenho em querer abrir um negócio, abrir um hotel, baixinho, abrir uma pousada, né, investir num restaurante, para ter que trabalhar duro? Tem que ter retorno, tem que ter lucro, né? O empreendedor tem que pagar suas contas, tem que pagar o colégio do filho, tem que pagar a conta da farmácia. Não dá para o governo querer ser o maior sócio e o maior sócio só no lucro, né? Do prejuízo não participa. Então, eu acho que é um pouco dessa visão que a gente trouxe, e eu tenho certeza que para o setor produtivo também é alentador saber que tem equipe, que tem gente no Congresso Nacional que pensa dessa forma, para que possa ser a vez e a voz de quem produz na discussão da agenda econômica do Brasil. Da minha parte, está encerrado o evento. Meu muito obrigado a cada um de vocês.